No, God! Please, no! 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 Não consegue, né? Por que é horrível nascer como um mosquito? Nascer como um mosquito é entrar em um mundo repleto de desafios constantes, onde a sobrevivência depende de uma série de fatores imprevisíveis. Desde o momento em que o ovo é depositado, a jornada já começa arriscada. As fêmeas adultas escolhem locais com água parada para colocar seus ovos, como poças, vasos de plantas ou até pequenas coleções de água em folhas. Mas imagine isso, muitos ovos nunca chegam a eclodir porque a água seca antes do tempo necessário. Em regiões quentes e secas, isso acontece com frequência, e uma simples mudança no clima pode condenar centenas de ovos de uma só vez. Alguns tipos de mosquitos, como os do gênero Aedes, têm ovos resistentes que podem sobreviver à seca por meses, esperando a próxima chuva. No entanto, mesmo esses enfrentam problemas, pois predadores como formigas ou outros insectos podem encontrá-los e devorá-los antes da eclosão. Quando os ovos eclodem, surge a fase larval, que é talvez a mais vulnerável de todas. As larvas, conhecidas como wigglers, por causa de seus movimentos ondulantes, vivem inteiramente na água. Elas se alimentam de micro-organismos e matéria orgânica, mas precisam subir à superfície regularmente para respirar através de um tubo chamado sifão. Aqui, o perigo é imenso. Predadores aquáticos estão por toda parte. Peixes, como os gambúsia, também chamados de peixes-mosquito, são especialistas em caçar larvas e podem eliminar populações inteiras em um lago pequeno. Anfíbios, como sapos e salamandras, também as devoram sem piedade. Até mesmo outras larvas de mosquito podem ser canibais. Imaginem uma larva tentando se esconder no fundo da poça, mas sendo arrastada por correntes ou exposta pela evaporação da água. Muitos não sabem, mas as larvas passam por 4 estágios de crescimento, mudando de pele cada vez, e qualquer interrupção nesse processo, como poluição na água ou temperaturas extremas, pode matá-las. Estudos mostram que a taxa de mortalidade nessa fase pode chegar a 90% em ambientes naturais, o que significa que, a cada 1000 larvas, apenas 100 podem prosseguir. Além dos predadores, as larvas enfrentam doenças que poucas pessoas conhecem. Fungos como Beauveria baciana infectam seu corpo, crescendo internamente até causar a morte. Vírus específicos para insectos, como os irodovírus, atacam as células das larvas, levando a deformações ou paralisia. Parasitas nematóides penetram em seu sistema digestivo, consumindo-as de dentro para fora. Esses patógenos se espalham facilmente em águas contaminadas, e em populações densas de larvas, uma infecção pode se tornar uma epidemia. O interessante é que alguns mosquitos desenvolveram resistências naturais a esses inimigos, mas isso exige energia extra, deixando-as mais fracas para outros desafios. Por exemplo, em laboratórios, observou-se que larvas infectadas comem menos e crescem mais devagar, tornando-as presas fáceis. A duração dessa fase varia de 4 a 14 dias, dependendo da espécie e da temperatura. Águas mais quentes aceleram o desenvolvimento, mas também aumentam o risco de desidratação se o nível da água baixar. Se a larva sobreviver, ela entra na fase de pupa, um estágio de transição que dura apenas 1 ou 2 dias. As pupas, chamadas de tumblers em inglês, por seus movimentos giratórios, não se alimentam. Elas apenas flutuam na superfície, preparando-se para emergir como adultas. Nesse ponto, elas são ainda mais expostas. Qualquer perturbação na água, como ondas causadas por chuva
ou animais passando pode afogá-las ou jogá-las para fora da poça. Predadores continuam à espreita. Pássaros mergulhadores ou insectos aquáticos as capturam facilmente. Um fato curioso é que as pupas respiram através de tubos em forma de trombeta, semelhantes a periscópios, permitindo que fiquem submersas enquanto acessam o ar. Mas se a água for poluída com óleo ou detergentes, esses tubos entopem, levando-a à asfixia. Muitos perdem a vida aqui porque o ambiente aquático é instável. Uma seca repentina ou uma inundação pode destruir tudo. Estima-se que, combinando as fases larval e pupal, menos de 10% dos ovos iniciais cheguem à fase adulta em condições selvagens. Finalmente, ao emergir como adulto, o mosquito enfrenta um novo conjunto de obstáculos. Os machos e fêmeas saem da pupa com asas frágeis, precisando de tempo para secar e endurecer antes de voar. Nesse momento vulnerável, aranhas em teias próximas ou libélulas em voo podem capturá-los. Adultos vivem em média de 1 a 2 semanas para machos e até 1 mês para fêmeas, mas isso em condições ideais. Na realidade, predadores como morcegos, que usam ecolocalização para caçá-los à noite, ou pássaros diurnos, como andorinhas, reduzem drasticamente essa expectativa de vida. Libélulas adultas são caçadoras ágeis, capazes de pegar mosquitos no ar com precisão impressionante. Um detalhe interessante que poucas pessoas sabem é que os mosquitos detectam predadores através de vibrações no ar, usando antenas sensíveis. Mas isso nem sempre é suficiente para escapar. As fêmeas, em particular, têm uma vida ainda mais complicada porque precisam de sangue humano ou de outros animais para produzir ovos. Elas localizam hospedeiros humanos ou animais, emitindo dióxido de carbono, calor corporal e odores específicos, voando até 50 km em busca de uma refeição. Mas cada picada é um risco. Humanos as espantam, usam repelentes ou inseticidas que as matam instantaneamente. Em áreas urbanas, armadilhas luminosas ou redes as capturam. Doenças também afetam os adultos. Bactérias como Wolbachia alteram sua reprodução, tornando-as estéreis ou reduzindo sua longevidade. Fungos patogênicos aderem à sua cutícula, penetrando e causando infecções fatais. Parasitas como gregárias invadem seu intestino, impedindo a digestão. Além disso, mosquitos podem contrair vírus que transmitem, como o da dengue, mas que também os enfraquecem, tornando-os menos aptos a voar ou se reproduzir. O clima é outro inimigo constante. Temperaturas abaixo de 10 graus Celsius paralisam os mosquitos e ventos fortes os desviam de curso, levando à exaustão. Em regiões tropicais, chuvas intensas os afogam em voo, enquanto secas limitam locais para colocar ovos. Competição por recursos é feroz. Machos competem por fêmeas em enxames dançantes e apenas os mais fortes conseguem acasalar. Um fato fascinante é que os mosquitos machos se alimentam apenas de néctar de flores, como abelhas, mas as fêmeas precisam de proteínas do sangue para os ovos e que as expõem a mais perigos. Em populações grandes, a superlotação leva à escassez de alimento, enfraquecendo todos os mosquitos. Pense no ciclo completo. Uma fêmea pode colocar até 300 ovos por vez, mas com taxas de mortalidade tão altas, poucos descendentes sobrevivem. Isso explica por que mosquitos evoluíram para se reproduzir rapidamente, mas também por que sua existência é tão precária. A vida social dos mosquitos também é cheia de riscos. Enxames de machos formam nuvens ao entardecer, atraindo fêmeas, mas isso as expõe a bandos de pássaros famintos. As fêmeas, que carregam ovos no seu abdômen, voam mais devagar, tornando-se alvo fácil para os predadores. No final das contas, sobreviver como mosquito exige uma combinação rara de sorte e adaptação. De ovos frágeis a adultos caçados,
Cada estágio testa os limites da resiliência.